Misericórdia. Aí, pronto. Aí. Eu não sei o que está acontecendo com essa televisão. Vou te pedir um favor. Daqui a pouco você tenta desligar e ligar para mim, TV de novo. Eu tentei e não deu certo, mas tudo bem. Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Ó, hoje, na aula de física, a gente vai continuar a parte de termologia, adentrando dentro da termologia tem uma parte, um assunto específico, um bloco de assunto, que a gente chama de calorimetria. A gente veio passando pelas escalas termométricas. Falamos na semana passada sobre processos de propagação de calor, condução, convecção e radiação. E hoje a gente entra na parte de calorimetria. O próprio nome já está dizendo o que é calorimetria. É uma parte da termologia que analisa matematicamente a troca de calor. E quando a gente fala em analisar matematicamente troca de calor, a gente está falando de dois aspectos principais. A primeira é a seguinte: quando eu coloco dois corpos em contato, e eles têm lá as diferentes temperaturas, vai haver uma troca de calor. Essa troca de calor, ela cessa quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. A calorimetria tem dois objetivos nessa história. Primeira, calcular quanto de calor é trocado no processo. Então, se você põe lá um corpo a 80 graus Celsius, contato com outro corpo que está a 30 graus, vai haver uma troca de calor. Eu quero calcular esse calor. Essa é a primeira questão. A segunda questão que a calorimetria se preocupa geralmente é, dado que os corpos vão trocar calor, eles vão atingir uma temperatura única, que eu chamo de temperatura de equilíbrio. Que temperatura é essa? Será que se um corpo está a 80 graus e o outro corpo está a 20 graus, estou dando um exemplo, 80 a 20, tá? Podia ser qualquer outro número. Será que a temperatura na qual os corpos atingem é a média das temperaturas? A gente vai falar sobre isso, então, basicamente, tá? Então, só que para poder fazer essas contas, a gente tem que fazer definições. Então, na verdade, a teoria desse assunto é trazer definições. Então, eu começo a aula falando sobre efeitos do calor trocado. Quando a gente põe duas substâncias para trocar calor, obviamente, uma vai perder e a outra vai ganhar o calor. Uma vez que ocorre essa troca de calor, podem acontecer três coisas com as substâncias que estão envolvidas no processo. A primeira delas, que nós não vamos estudar agora, são dilatações térmicas. Lembra que a gente definiu lá no comecinho do assunto que calor é energia em movimento e temperatura mede a agitação de molécula? Quando um corpo perde ou ganha calor, obviamente as moléculas vão se agitar mais ou menos. Para o corpo que ganha calor, as moléculas se agitam mais. Para o corpo que perde calor, as moléculas perdem agitação. Esse processo de perder ou ganhar agitação vai fazer com que a substância em si tenha variações no seu tamanho, dilatação, que é o que a gente estuda na parte final da termologia, tá? A gente não vai falar sobre isso hoje. A segunda coisa que pode acontecer com o corpo, essa sim já é importante, é variações de temperatura. Variações de temperatura. Tipo, quando um corpo ganha uma caloria, ele esquenta. Esquenta quanto? Quando um corpo perde uma caloria, ele esfria. Ele esfria quanto? Então, para a gente poder falar sobre variações de temperatura, a gente vai ter que definir duas grandezas, que é o que a gente vai basicamente fazer na aula de hoje. Uma delas é o que eu chamo de capacidade térmica de um corpo, e a outra que a gente vai definir também, chamada calor sensível, ou
também chamado de calor específico. Tá? Essas duas grandezas que a gente vai definir para as coisas, para a água, para o óleo, enfim, para o vidro, são grandezas que vão dizer para a gente como que um corpo varia a temperatura quando ele perde ou ganha calor. E a terceira das grandezas, a terceira dos efeitos, perdão, que nós vamos ter que definir também uma grandeza, é que muitas vezes o corpo, ele, por exemplo, ele recebe tanto calor que a temperatura dele vai subindo, 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 mas ele chega até a entrar em ebulição, a entrar em fusão, ele pode mudar de estado, de tanto calor que ele recebe ou de tanto calor que ele perde. Por exemplo, imagine uma situação, você tem um recipiente com água, sei lá, a água está a uns 50 graus Celsius, e você joga dentro dessa água um pedaço de ferro em brasa. O ferro está tão quente que ele faz a água lá dentro ferver. Então vai haver uma mudança de estado. Então, isso é um efeito do calor trocado. Mudança de estado. De tal maneira que a gente, para falar sobre a mudança de estado, vai definir também uma grandeza, que é o chamado calor latente. Ou seja, pessoal, se você já viu esse assunto, você sabe do que eu estou falando. Estudar calorimetria envolve, primeiro, em definir essas três grandezas e aprender a trabalhar com elas. Então, o objetivo da aula de hoje é basicamente isso: definir capacidade térmica, definir calor sensível, definir calor latente e aí aprender a trabalhar com eles, tá? Numa segunda volta, né, que acho que é na aula seguinte aqui, deixa eu ver. A gente vai falar sobre calcular as trocas de calor, tá? Então, a calorimetria ela vai ser trabalhada em dois momentos. Hoje, para definir isso, fazer umas questões, e na próxima semana, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos começar a definir as coisas. São três definições, tá, gente? A coisa é bem rápida. Vamos lá. A primeira definição, capacidade térmica. Eu vou sempre fazer assim, ó. Para definir as coisas, eu vou imaginar um experimento mental. A gente vai ver o que acontece no experimento e a partir dali cria uma fórmula, tá? Vamos fazer dessa maneira. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenha, sei lá, um material qualquer, vou chamar esse material de A, tá? E ele está numa temperatura X. E eu quero esquentar esse corpo. Então imagine o seguinte: eu vou dar para esse corpo 100 calorias. Ok. Só que, ao mesmo tempo que eu vou dando essas calorias para o corpo, eu ponho um termômetro aqui. Então, imagina que aqui tem um termômetrinho, tá? E esse termômetro vai fazer o quê? Medir a temperatura do corpo. Na verdade, ele vai medir a variação de temperatura do corpo. Vai ver quantos graus Celsius esse corpo esquenta. Vamos supor que o termômetro registra, para essas 100 calorias que o corpo ganhou, ele registra uma variação de temperatura de 4 graus Celsius. Pronto. Então, o que que eu sei? Que um corpo recebeu 100 calorias para esquentar 4 graus Celsius. Ok? Pergunta: quantas calorias esse corpo precisa para variar 1 grau Celsius? Ora, faz a conta. Eu precisei de 100 calorias para esquentar 4 graus. Quantas calorias eu preciso para esquentar 1 grau? É proporcional. Proporcional. Se você quer esquentar 4 vezes menos, você vai precisar de 4 vezes menos calor. Então, eu posso dizer que para cada grau que você quer esquentar o corpo, você tem que dar 25 cal para ele. Tudo bem? E outra coisa, tá?
está subentendido. Se para esquentar 1 grau eu dou 25 cal, para esfriar 1 grau, o que eu tenho que fazer? Tirar. Então, essa grandeza ela serve tanto para situações onde o corpo vai esquentar, como para situações em que o corpo vai esfriar. Então, nós vamos dizer que a capacidade térmica do corpo é 25 calorias para cada grau. Então, vou escrever aqui, ó, a capacidade térmica do corpo vale 25 cal por grau Celsius. Então, daqui a gente pode fazer duas coisas. Primeira, definir capacidade térmica e segunda, criar uma fórmula para ela. Eu posso definir capacidade térmica como sendo a quantidade de calor envolvida na variação de 1 grau Celsius de temperatura. Aqui. Tudo bem? Capacidade térmica é quantas calorias você precisa para variar 1 grau Celsius a temperatura. Eu tomei o cuidado de escrever na definição que é uma quantidade de calor envolvida, porque essa quantidade de calor ela pode ser recebida, se o corpo for esquentar, ou perdida, se o corpo for esfriar. Então, ela vale para as duas situações. Tá? Isso é uma situação. Como é que eu crio uma fórmula para trabalhar com isso? Porque, ok, a gente entende que dá para fazer por regra de 3, tá? Mas a gente pode mecanizar isso. A gente vai definir a capacidade térmica usando a letra C maiúscula. Tá? Essa capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Aqui, gente, eu estou representando variação de temperatura por delta teta. Então, capacidade térmica é calor dividido pela variação de temperatura. Tá? Onde a gente usa muito isso? Em situações em que você vai dar calor, por exemplo, para um sistema, e para uma substância, por exemplo, para a água, para o óleo, e essa água, esse óleo, esse material está dentro de um recipiente. Então, é muito usada para recipientes. Quando a gente for fazer exercício, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Porque assim, imagina que você vai esquentar uma água, e essa água está dentro de uma jarra. E aí você põe água no fogo. Quando você põe a água no fogo e dá calor para a água, a jarra também absorve uma parte desse calor. Então, muitas vezes, para que nós consigamos fazer os cálculos, a gente vai ter que levar em consideração que o recipiente também armazena calor. Então, a gente vai usar muito o termo capacidade térmica. Tá? Ah, o que significa ter capacidade térmica alta? Na prática, você explica para mim o que é uma coisa de capacidade térmica alta? Isso, se a capacidade térmica do corpo é alta, quer dizer que essa conta é alta. O que precisa acontecer com uma conta de divisão, pessoal, para ela ser alta? O numerador alto, denominador baixo. Então, fisicamente falando, o que significa dizer que um corpo tem capacidade térmica alta? Quer dizer que ele precisa de muito calor para variar pouca temperatura. Vou escrever isso aqui, ó. Capacidade térmica alta. Claro que esse alto e baixo, ele é sempre relativo, tá? Só que é importante a gente fazer esse exercício para que você entenda o que significa esse cálculo. Capacidade térmica alta significa que o corpo recebe muito calor e varia pouco a temperatura.
recebe muito calor, mas esquenta pouco. Percebe que não são coisas equivalentes? Ah, se eu recebo muito calor, eu esquento muito? Depende da minha capacidade térmica. Se a capacidade térmica é baixa, já é o oposto. Ele recebe pouco calor e varia bastante a temperatura. Tá? É, é como se a capacidade térmica fosse uma resistência ao calor. Porque quando você dá calor para uma coisa, é óbvio que essa coisa esquenta. Só que existem materiais que, para você esquentar 1 grauzinho, você precisa dar calor para cacete. Então, são materiais difíceis de você esquentar por conta da capacidade térmica. Tá? Beleza? Ok, isso é capacidade térmica. Existe uma outra grandeza, prima da capacidade térmica, chamada calor sensível. Calor sensível. Para entender o calor sensível, vamos imaginar de novo uma situação. Imagina o seguinte: eu tenho um material A, bom, e eu quero esquentar ele também. Ok? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou. Ah, só que tem um detalhe, tá? Aqui eu conheço a massa do material. Então vamos imaginar que a massa desse material seja 5 gramas. Peguei lá 5 gramas de um material, coloquei aqui um termômetro nele, vou colocar aqui o termômetrinho, termômetro, para medir a temperatura dele. E eu vou dar calor para ele. Bora lá. Eu vou dar 100 calorias para ele também. E vou medir a variação de temperatura. Vamos imaginar que a variação de temperatura desse corpo seja de 40, seja de 25 graus. 25, deixa eu pensar aqui no número. Não, vamos colocar 40 graus mesmo. Pronto. Então, o que que eu fiz? Peguei 100 calorias, dei para 5 gramas do corpo, variar 40 graus. Vou escrever isso aqui, ó. 100 calorias foram dadas para 5 gramas, variar 40 graus. Ok? Aí vem a grande pergunta: quantas calorias serão necessárias para que 1 grama varie sua temperatura de 1 grau Celsius? Olha para essa pergunta. Quantas calorias seriam necessárias para que 1 grama desse material tivesse sua temperatura variando 1 grau Celsius? Que conta eu tenho que fazer? Isso, já escutei. Regra de 3, composta. Composta. Porque eu tenho 3 variações aqui. Eu tenho o calor recebido, a massa do corpo e a variação de temperatura. Só tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. A resposta dessa pergunta se chama calor específico. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, a resposta que eu tiver vai ser o calor específico, tá? Como é que a gente define? Bom, vamos lá.
Vamos fazer essa conta? 100 calorias são usadas para 5 gramas esquentarem 40 graus. A minha pergunta é a seguinte. Ó, a minha pergunta. Quantas cal são necessárias para 1 grama esquentar 1 grau? Aqui. A resposta dessa pergunta é o calor específico do corpo. Ai, puta, tem um lance lá para resolver a regra de 3, aquele negócio de multiplicação assado. Para a gente isso não importa. Eu vou direto na definição. Ó, ó, isso aqui. Isso aqui é a definição de calor específico. Quantas calorias uma certa massa é usada para variar uma certa temperatura. Quando eu fizer essa conta aqui, bora fazer? 100 dividido pela massa, 5 vezes variação de temperatura, 40 graus. Ó. Olha como a unidade vai ficar esquisita, gente. Olha como a unidade vai ficar esquisita. Quanto dá essa conta aqui? 5 vezes 40 dá 200. Fica 100 sobre 200. Então, isso aqui fica 0,5 calorias por grama grau Celsius. Vocês estão percebendo como as duas definições são bem parecidas? A única diferença, se você comparar a definição de capacidade térmica para calor específico ou calor sensível, é que na capacidade térmica a gente não leva em consideração, opa, a massa do corpo. Não importa quantos gramas tem o corpo. Você está medindo só quantas calorias para 1 grau. No calor específico, você passa a ferir também a massa do material. Tá? Então, são definições muito parecidas. Inclusive, aqui vai uma observação. Observação. Elas são tão parecidas, essas definições, que a gente pode relacionar as duas através de uma equação. Dá uma olhada nisso aqui, ó. E vê se vocês conseguem enxergar uma semelhança com isso aqui, ó. Estão enxergando uma fórmula dentro da outra? Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, é a capacidade térmica do corpo. Tá? Então, eu posso escrever que Czinho é igual a Czão sobre M. Em alguns exercícios de termologia vai ser importante a gente relacionar essas duas expressões. Czinho igual a Czão sobre M. Ou Czão igual a Czinho vezes M. Tanto faz. Vocês estão percebendo que eu não usei aqui, tanto na definição da capacidade térmica, como na definição de calor específico, eu não usei sistema internacional. Eu meti calor em calorias, eu botei a massa em gramas, eu usei a temperatura em graus. Nada disso é SI. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: problemas de termologia em geral não estão no SI, as grandezas. Só que nós vamos fazer algumas questões em que elas vão aparecer. Então tem que ficar muito atento, porque muitas vezes essas informações elas são dadas. Vocês vão perceber nos exercícios que ele vai dar a capacidade térmica, ele vai dar o calor específico, e a gente vai fazer contas. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter na hora de resolver questão de termo? Ficar de olho nas unidades que ele dá e ver se precisa fazer alguma transformação. Tá? Aqui a gente pode usar, como raciocínio, a mesma ideia que a gente usou para capacidade térmica. Capacidade térmica alta recebe muito calor e esquenta pouco. Capacidade térmica baixa recebe pouco calor e esquenta muito. A ideia aqui é muito parecida. Calor específico alto, recebe muito calor, esquenta pouco por grama. Por grama. Essa é a única diferença. Calor específico baixo, recebe pouco calor, esquenta muito por grama. Então, basicamente, essa é a ideia.
né? Eu gosto muito de citar como exemplo uma situação que a gente viu na semana passada. Vocês lembram que na semana passada a gente estava discutindo convecção e num dado momento lá no exercício, nos exercícios, apareceu aquela história da brisa do mar? E eu citei a história de que a areia esquenta mais fácil do que a água. Então a gente pode entender o que é de fato a capacidade com calor específico, pegando um exemplo. Olha isso. Peraí, deixa eu escrever um pouco maior. Esqueci. Ó, calor específico da areia, 0,25 calorias por grama grau Celsius. Então, quer dizer, para eu esquentar 1 grama de areia, 1 grau Celsius, eu preciso dar 0,25 calorias para ela. Calor específico da água, 1 grau Celsius. 1 caloria, desculpa, por grama grau Celsius. Olha a diferença. Olhando para esses dois calores específicos, o que que a gente supõe? Supõe. Imagina que você tenha 1 grama de areia, 1 grama de areia, e você tenha 1 grama de água. Vamos lá. E aí vamos supor que você quer esquentar as duas. Então, por exemplo, para a água, eu vou dar 10 calorias. Para areia, eu vou dar 10 calorias. E eu quero calcular a variação de temperatura dos dois. Delta, teta, areia. Delta, teta, água. Tudo bem? Quem esquentou mais? Puta, a areia vai esquentar bem mais. E a gente consegue calcular quanto ela esquenta. Consegue calcular. Porque olha só, gente. O calor específico não é Q sobre M delta teta? O calor específico é Q sobre M delta teta. Tudo bem. Se isso é verdade, eu não posso escrever isso, ó. Ó, olha o que eu estou escrevendo aqui. O famoso que macete, né? Não sei se vocês percebem que essa fórmula, na real, é a mesma coisa que isso aqui. A única diferença é que quando eu escrevo assim, eu estou isolando quem? Calor. Então, certamente vocês conhecem a fórmula do calor específico muito mais dessa maneira aqui, ó. Tá? Agora, olha a conta que eu faço, gente. Para areia, Q igual M C delta teta. Veja. Para descobrir a variação de temperatura desse graminha de areia, vai dar 10 dividido por 0,25, que vai dar 40 graus Celsius, se eu não estiver errado. Delta teta da areia. Quer dizer, com 10 calorias, a minha areia, 1 grama de areia, esquenta 40 graus. Agora, para a água vai esquentar bem menos. Para a água, Q da água, igual massa de água, vezes C da água, vezes delta teta da água. Olha lá.
10 calorias para 1 graminha, vezes 1, esquentar um tanto. Água, tá? Delta teta da água vai dar 10 calorias. Claro que com valores pequenos, a gente consegue muitas vezes fazer de cabeça essa conta. Né? Por exemplo, no caso da água, 10 calorias para 1 grama vai esquentar 10 graus. A gente usa mesmo essa expressão do jeito que ela está escrita, quando a gente precisa fazer contas um pouquinho mais elaboradas, tá? Beleza? Então, quando a gente fala em esquentar mais fácil, ou a gente costuma dizer que a substância tem uma certa facilidade para aquecer, a gente está se referindo ao calor específico da substância, tá? No sistema internacional, né, já que a gente estava falando sobre isso agora há pouco, ele vai aparecer como joule por quilograma Kelvin. E ó, vou colocar no SI, vou colocar aqui, ó. SI seria joule por quilograma Kelvin. Raramente aparece desse jeito, tá? Aqui na capacidade térmica seria joule por Kelvin. Aqui, ó, tá? No SI a gente teria joule por Kelvin. Beleza? Continuando. Agora o calor latente. Calor latente. Calor latente. Nas formulinhas, pessoal, o calor latente é representado pela letra L maiúscula. Tá? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenha gelo. Vamos entender o que é o calor latente. Gelo a 0 graus Celsius. Gelo a 0 graus Celsius está pronto para derreter, concorda? Atingiu o ponto de fusão. É claro que para ele derreter, eu vou ter que dar calor para ele. Então, eu vou dar uma certa quantidade de calor. Vamos imaginar que essa quantidade de calor seja suficiente para derreter o gelo. Só derreter. Então, agora eu tenho água a 0 graus. Quantas calorias eu preciso para fazer isso? Depende. Depende de duas coisas. Depende da substância e depende da massa dela. Depende da massa. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui 100 gramas de gelo para derreter. Tudo bem? E para derreter esses 100 gramas de gelo, vamos supor que eu tenha dado para ele 8.000 calorias. Então, eu precisei de fornecer 8.000 calorias para que 100 gramas de gelo se transformassem em água. Quantas calorias eu precisei dar para cada grama? 80. Isso é o calor latente. O calor latente é quantas calorias você precisa dar para cada grama de um corpo mudar de estado. Então, ó, cada 1 grama de água sólida absorve 80 calorias na mudança de estado. Estado. Então, a gente pode definir o calor latente a partir dessa situação. Ó, vou definir aqui. Quantidade de calor envolvida na mudança de estado
de 1 grama da substância. Tá? Então, por exemplo, como é que eu representaria o calor latente de fusão da água, né? Calor latente de fusão. Escreveria assim, ó. L de fusão, L de fusão, vai ser 80 cal barra grama. Percebam que na análise do calor latente, não tem preocupação com variação de temperatura. Vou repetir essa frase porque ela é importante. Percebam que na análise do calor latente, não há preocupação com variação de temperatura. Por quê? Por que que eu não me preocupo com variações de temperatura no calor latente? Porque em mudança de estado não tem variação de temperatura. Você não vai ter quantidade de calor para cada grama de água derreter 1 grau Celsius. Não existe isso. Né? As mudanças de estado, elas são feitas em temperaturas específicas. Tá? Então, o calor latente não tem variação de temperatura. Outra coisa importante, tá? Uma mesma substância, ela pode mudar de estado 2 vezes. Ela pode passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. O que isso quer dizer? Que cada substância vai ter 2 calores latentes. Um calor latente no processo de derretimento ou de solidificação, porque é a mesma coisa, e um calor latente no processo de ebulição. Tá? Por exemplo, no caso da água especificamente, estou usando água porque eu lembro. O calor latente de vaporização, opa, peraí. O calor latente de vaporização, ele vale 540 calorias por grama. Olha a diferença dos calores. Para você derreter 1 grama de gelo, 1 grama, você precisa dar para o gelo 80 cal. Para você ferver 1 grama de água, você precisa dar muito mais calorias. Tá? Ou seja, é muito mais, do ponto de vista de energia, né? É muito mais dispendioso ferver água do que derreter gelo. Tá? Beleza? Inclusive, já foi cobrado em questões, a Unicamp gosta muito desse tipo de questão, né? Do ponto de vista evolutivo, por que que a água é importante para a manutenção da nossa temperatura corporal? Né? Tanto é que quando eu tô com calor eu transpiro, por conta desse valor aqui, ó. Cada grama de suor que evapora do seu corpo rouba 540 calorias. Cada grama é muita energia. Então, para a água conseguir evaporar no nosso organismo, ela vai roubar calor da pele. Cada grama rouba isso aqui, tá? Então, graças a essa relação de calor latente, que é muito grande na água, comparada com outras coisas, a gente consegue perder bastante temperatura com o mecanismo de suar mesmo, tá bom? Beleza? Ahn, é isso, é isso. Acho que agora a gente pega essas coisas todas e começa a fazer exercício. Ah, espera aí, eu esqueci uma coisa. Pelo amor de Deus. Como é que eu transformo isso em fórmula, né? Como que eu transformo isso em fórmula? Eu vou definir o calor latente como sendo Q dividido pela massa. Ó, tá? Esse Q aqui, ó, é o calor que está associado à mudança de estado. Só um parênteses aqui, nada a ver com a aula, mas tudo a ver com o assunto. Esse calor aqui, ó, lá na química, a gente vai chamar de entalpia. Entalpia de fusão, entalpia de ebulição. É a quantidade de energia que a substância precisa para poder mudar de estado, tá? Então, esse Q, ele está envolvido numa mudança de estado. Mesma coisa com a história de unidade, tá, gente? Se for sistema internacional, isso vai vir joule por quilograma. Não é comum, mas comum é trabalhar com as calorias e com os gramas mesmo. Tá? Beleza? Teoriazinha bem curta. E aí vocês vão perceber que tem uma infinidade de situações que podem ser criadas só com isso.
nos exercícios vão aparecer algumas outras formulinhas, tá? A gente comenta. Bora lá. Hum. Começa na página 135, gente, as questões. São 10 questões para hoje, tá? Acho que a gente dá conta de fazer porque elas não são tão demoradas. Esse assunto é um assunto mais tranquilinho, né? A parte que eu não gostava desse assunto, eu lembro, era a parte de conta. Tem muito zero, muita conta grande. Principalmente da aula da semana que vem. Vocês não estão com calor? Não? Nossa, eu suando que nem uma tampa de barriga. T1, gente, bora lá. A capacidade térmica de um recipiente é de 2 vezes 10 a um quadrado calorias por grau Celsius. Deixa eu colocar aqui. Capacidade térmica do recipiente é 2, 10 ao quadrado calorias por grau Celsius. Ou seja, imagina uma jarra, vai, sei lá, uma jarra de vidro. Para você esquentar a jarra a 1 grau, você tem que dar para ela 200 calorias, tá? Coloca-se nesse recipiente 1 litro de água. Taca lá 1 litrinho de água. O conjunto, quando ele fala conjunto, ele está dizendo a água e a jarra. O conjunto encontra-se inicialmente a 25 graus Celsius. Então, o recipiente e a água estão numa temperatura inicial de 25 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do conjunto até 50 graus? Então, eu quero esquentar isso até 50 graus. 50 graus. Só que é evidente, né, pessoal? Não tem como você esquentar só a água. Você vai ter que esquentar a jarra junto. Você vai colocar os dois no fogo. Então, na realidade, eu vou ter que dar calor para esquentar duas coisas. Embora eu queira só esquentar a água. Então, tipo, tem aí, não sei se vocês percebem essa noção, mas tem aí uma energia perdida. Porque como você tem que colocar a água dentro da jarra para esquentar ela, uma parte da energia que você usa está esquentando a jarra e não a água. Só que não tem como não fazer assim. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a quantidade de calor total que você tem que dar é a soma de dois calores. É o calor que você tem que dar para esquentar a água, mais o calor que você tem que dar para esquentar o recipiente. Ok? Tá, mas espera um pouquinho. Como é que eu calculo o calor envolvido no aquecimento da água? Vem aqui, ó. Que informação eu tenho da água? Se você olhar no exercício, ele me deu o calor específico da água. Vem cá, fazer um rascunho aqui. Faz um rascunho. O calor específico da água não é a quantidade de calor que ela recebe dividida pela massa vezes a variação de temperatura? Não é isso? Então, pera um pouquinho. Tá vendo aqui que está escrito Q da água? Adivinha o que eu vou substituir no lugar do Q da água? Eu vou substituir isso aqui, ó. M
C delta teta. Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou substituir aqui. Pum. Isso para água. Isso para água. Tá, agora, e para o recipiente? Ah, para o recipiente eu tenho uma outra informação, que é a capacidade térmica. O que a gente sabe sobre capacidade térmica? Ela é igual ao calor que o recipiente vai esquentar, que vai usar, dividida pela sua variação de temperatura. Então, para eu calcular esse calor aqui, ó, do recipiente, eu vou fazer o quê? Recipiente, eu vou escrever Czão vezes delta teta. Olha lá. Então, o que eu vou fazer no final das contas? No lugar do que da água, aqui, ó, eu vou colocar MC delta teta. No lugar do que do recipiente, eu vou colocar C vezes delta teta. Vou jogar tudo aqui e fazer a conta, tá? Bora lá. Vai ficar assim, ó. Q total é igual a M água, C água, delta teta água, mais C do recipiente vezes delta teta do recipiente. É isso aqui, ó. Tá? Bora lá. Ah, professor, mas ele não deu a massa. Deu, calma. Quantos litros de água ele usou? 1 litro. 1 litro em gramas para água. 1 quilograma. Tá vendo que ele deu a densidade aqui, ó? 1 grama por ml? Então, ó, gente, quando ele fala 1.000 litros, desculpa, 1 litro são 1.000 ml, ou 1.000 centímetros cúbicos, que são 1.000 gramas. Então, eu venho aqui, ó, e começo. Massa da água, 1.000 vezes. Calor específico da água, 1 vezes. Variação de temperatura do sistema. Ele foi de 25 para 50. Então, ele subiu 25 graus. Mais. Capacidade térmica do recipiente, 200 vezes 25. Mano, olha isso aqui, cara. Olha que doido. Que total. Quantidade de calor que a água absorveu vai ser 25 vezes 1.000. 25.000 calorias. 25.000 calorias. Mais recipiente. Dá 50, 00. Dá 5.000? Cara, você tem noção de que essa energia aqui, ó, ela é jogada fora? Ela é perdida. Ela não foi utilizada propriamente para esquentar a água. Ela foi usada para esquentar o recipiente. Mas ela entra na conta, óbvio, né? Tá? Então, o Q total vai dar 30.000 calorias. Ou, se você quiser escrever, né, 30.000 calorias, tá bom? Ou 30 quilocalorias, tá? Também é comum nos exercícios, tanto da termologia como na termoquímica, né? Os caras, quando as quantidades de calor vão para cima de 1.000, eles começam a colocar o cacau, tá? 30 quilocalorias. Tá aí a resposta da primeira questão. Questão 2.
Tentando escrever bem grande, tá? 2. Uma fonte térmica fornece calor com potência de 30 watts. Ó, essa grandeza, se você já estudou esse assunto, termologia, um pouquinho mais aprofundado, você já deve ter reparado que tem um monte de exercício de termologia que mistura com o conceito de potência. Então, esse é um deles. Tipo, o cara tá esquentando o bagulho com uma potência de 30 watts. Aí, o exercício diz, lá no parênteses pequenininho, que watt é a mesma coisa que joule por segundo. Então, tipo, quando você põe uma coisa no fogão, o fogão vai te dar calor. Só que ele te dá calor com uma certa potência. Eu posso definir potência aqui, pessoal? Ah, porque é difícil definir potência de uma forma muito específica. Potência é o. Se você parar para pensar assim, bem amplamente, né? O que que é potência? É o quão rápido uma energia é transferida. Presta atenção na pergunta, no que eu estou falando, ó. É o quão rápido a energia é transferida. Toda vez que eu uso a palavra rápido, é porque eu estou dividindo alguma coisa pelo tempo. Pode perceber. Você dá, isso aqui é rapidez de não sei o quê, é sempre pelo tempo. Então, eu posso definir potência na termologia como sendo o calor que o corpo recebe num dado intervalo de tempo. Tá bem? Na mecânica, potência vai ser trabalho sobre tempo. Na eletrodinâmica, a potência tem umas 4 fórmulas. Pi, por, pil, né? Tem um monte delas. Pi quadrado, enfim. Então, é isso aqui. Então, ele recebe 30 joules por segundo. Continuando. Aí ele fala assim: um bloco homogêneo de massa 100 gramas recebe calor dessa fonte e a sua temperatura esquenta de 20 para 30 graus. Opa! Então, a massa do negocinho, 100 gramas. A variação de temperatura do negocinho, 10 graus Celsius. Ele foi de 20 para 30, né? Que mais? Durante o intervalo de tempo de 90 segundos. 90 segundos. Qual é o calor específico da substância que constitui o bloco? Ele quer saber o Czinho. Tá aí. Escuta. Potência é calor por tempo. Você tem vários jeitos de resolver essa questão. Vamos supor que você seja meio avesso ou avessa a usar fórmulas. Eu sei que muitos de vocês não gostam muito de ficar usando fórmula. Eu consigo resolver tudo por regra de 3. Só que, não tudo, mas assim, uma parte da história você consegue resolver sem isso aqui. Que para pensar o seguinte, ó. A fonte, ela dá 30 joules de calor a cada 1 segundo, concorda? Só que o corpo ficou lá dentro do calor quanto tempo? 90 segundos? Vamos descobrir o calor que ele recebeu. Descobre isso aqui, ó. Descobre isso aqui. Por regra de 3, se quiser. Se não, coloca aqui, ó. Qual é o calor que ele recebe em 90 segundos? O calor que ele vai receber durante todo esse tempo, gente, vai dar 27, aliás, 2.700 joules. Tudo bem? Agora eu vou calcular o calor específico. Calor específico, ó. Q igual a M C delta teta. Põe os joules aqui, ó. 2.700 igual. Massa do corpinho. 100 vezes C vezes a variação de temperatura do corpo, que vale 10 graus. Ele foi de 20 para 30 graus Celsius. Vai para 10 graus. Aqui. Então, o calor específico vai dar
2.700 dividido por 1.000. Por 1.000. Cuidado na hora de apresentar o valor. Porque, veja, a gente não mexeu na caloria. Até porque ele não deu quanto que vale em joule para caloria. Nem precisa saber. O calor específico, ele vai dar 2,7 o quê? Joules por o quê? Por o quê? Por o quê? Por quê? Grama, grau Celsius. Você vai deixar a energia em joule, a massa que você usou foi o grama e a temperatura foi o grau Celsius. Não precisa colocar tudo no sistema internacional, porque o exercício não pediu, tá? 2,7 joules por grama grau Celsius. Só uma observação, né? Quando for necessário a transformação de joule para caloria, o exercício te fornece essa equivalente, né? Lembrar, na maioria dos exercícios, uma caloria vai equivaler aproximadamente a 4,2 joules, tá? Se for necessário, o exercício vai dar. Em alguns vestibulares ainda, eles usam uma caloria 4 joules. Dependendo do vestibular que você vai fazer, ele arredonda mais ainda o valor, tá? Beleza? Tá aí a questão 2. Vocês também estão hoje preguiçosos? Também tô super mole hoje. Não sei como é que vai ser o dia inteiro hoje. Chegar de noite tá derretendo já. Esse feriadinho foi bom, né? Mas dá uma zoada. Podia emendar tudo também. Semana inteira ia ser bom, né? Ia ser bom. Questão 3. Determine o tempo necessário para aquecer 20 litros de água de 20 para 50 graus Celsius, utilizando-se um coletor solar que fornece uma potência média de 3 kW. O que é kW? Kilowatt. Watt. Então, peraí. Potência do cara. Potência. 3.000 watts. Ou, se você preferir, 3.000 joules por segundo. Ele quer esquentar 20 litros de água, 20 litros, ou, se você preferir, 20.000 gramas, tá? Quando é água é sempre mais tranquilo, porque a densidade é 1, né? Tá? Ele quer esquentar a água de 20 para 50 graus, então ele quer que a variação de temperatura da água seja de 30 graus Celsius, tá bom? Alô? Oi. E ele quer o tempo. Vamos tentar fazer tudo por regra de 3, sem precisar de fórmula? Gente, se o cara quer saber quanto tempo eu demoro para esquentar a água, você vai trabalhar com essa ideia aqui, ó. Cada 1 segundo a água recebe 3.000 joules. Então, o que seria interessante eu calcular primeiro? Quantos joules essa água vai absorver? Quantos joules essa água vai absorver? Então, vamos começar. Calcular o que da água? Igual a M, C, delta teta. Cuidado na hora de colocar os valores, tá? Bom, a massa são 20.000 gramas. Dá uma olhada, por favor, na informação do calor específico da água que ele deu no exercício. O calor específico da água está em caloria, grama, grau Celsius, não é? Então eu preciso usar massa em gramas. Então vai ficar assim, ó. Q da água
é igual a... A massa de água é 20.000. Vamos colocar 2,10 a quarta, né? Coloquei 2,10 a quarta, tá, gurizada? 2,10 a quarta. Vezes calor específico da água, 1. Sim. Variação de temperatura, 30. 30. Aqui. Então, o que? Da água vai ser 2 vezes 30, 60. 60 vezes 10 a quarta. 60, 10 a quarta, calorias. Calorias. Próximo passo. Cuidado, hein? Não é para usar aqui na regra de 3 agora, ó. Eu preciso passar isso aqui para joules. Ele deu aqui, uma caloria 4 joules. Então, bora lá. Então, a segunda parte, transformar essa energia em joule. Se uma caloria equivale a 4 joules, 60, 10 a quarta calorias, vai equivaler a X joules. Aqui, ó. Vai dar 60 vezes 4, né? 240, 10 a sexta joules. Então, primeiro usei o que macete para calcular a quantidade de calor em calorias. Depois, usei a conversão para trabalhar com o joule. Agora eu uso a informação da potência. Se você não lembrar que potência é calor por tempo, presta atenção na unidade, joule por segundo. Então, a última regra de 3 é 10 a quarta, verdade. Eu botei um 10 a sexta errado aqui, perdão. 10 a quarta. Isso. Então, última regra de 3. Para 1 segundo, a fonte recebe 3.000 joules. 3.000 joules. Ou, vamos colocar 3,10 a terceira, né? 3,10 a terceira joules. Tá melhor. E depois vai ter que dividir mesmo, né? Tá. Quanto tempo demora para a energia transferida ser 240, 10 a quarta? Ali, ó. Então, o ΔT vai ser igual a 240, 10 a quarta sobre 3, 10 a terceira. Olha lá. Dá 80, 10 a primeira, 800. 800 segundos. Tá? Vai dar uns 10 minutos, 12, deixa eu ver, dá uns 720. 10 minutos seriam 600. 6, 12, 18. Dá uns 13 minutos e pouco. Mas deixa em segundo mesmo, né? Não precisa transformar, não. Tá aí. Tá aí. Próximo.
Questão número 4. Isso aqui já é um pouquinho diferente. Ela tem um raciocínio um pouquinho mais matemático. Também tem uma parte da termologia, óbvio, mas você tem que perceber uma coisa. Diz ele o seguinte: dois blocos cúbicos A e B de mesmo material e arestas 20 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, estão inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius. Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui dois cubos de tamanhos diferentes. O primeiro cubinho tem aresta, deixa eu ver qual que é o maior. Primeiro de 20, o cubo A, ele tem aresta de 20 centímetros. O cubo B, ele é um pouquinho menor. Tem uma aresta menor. Só que os cubos são feitos do mesmo material. Ô, gente, pelo amor de Deus, o que está por trás da informação, fisicamente falando, que os caras são do mesmo material? O que ele quer que você... Pum, que o calor específico é o mesmo. O calor específico é uma propriedade, como o próprio nome diz, específica. Cada substância tem a seu calor específico. Então, se ele fala que os dois cubos têm o mesmo material, o calor específico é igual. Ca é igual a Cb, que é igual a C. Vamos chamar o calor específico de C. A temperatura inicial dos dois é 20. Os blocos são aquecidos e recebem a mesma quantidade de calor. Então, o bloco A recebeu a mesma quantidade de calor que o bloco B, eu vou chamar de Qzão. Se o bloco A atingir 30 graus, qual a temperatura que o B atinge? Então, veja, os dois blocos estavam a que temperatura no começo? 20 graus. O bloco A foi para 30. Então, você concorda que o bloco A teve uma variação de temperatura de 10 graus? Quanto vale a variação de temperatura do B? Ah, professor, vale 10 também. Eles são do mesmo material. Se os dois são do mesmo material, eles têm o mesmo calor específico. Eles têm o mesmo calor específico, ganham a mesma quantidade de calor e esquenta a mesma coisa. Onde está o erro disso? Na massa. A massa não é igual. Quem vocês acham que esquentou mais, o grandão ou o pequenininho? Intuitivamente, o pequeno. Tem menos massa. Como eles receberam a mesma quantidade de calor, mas esse bloquinho aqui é menorzinho, provavelmente ele vai esquentar mais. Ok? Quantas vezes mais? Bom, preciso ver a massa. Vamos lá. Q é igual a mc delta θ. Isso a gente já sabe. Tá? Como os dois blocos têm o mesmo calor específico, C igual a m delta θ, ó. Como os dois blocos têm o mesmo calor específico, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa fórmula. Eu vou escrever assim, ó. Ca é igual a Cb. Tem vários jeitos de fazer essa questão, tá? Eu escolhi um jeito que eu acredito que seja o mais rápido. Tá. Abre a fórmula. Abre. QA sobre MA delta θ A igual a QB sobre MB delta θ B. Tá bem? Como o exercício diz para nós que os blocos receberam a mesma quantidade de calor, eu vou cancelar o quê? Cancela o quê?
Aí o negócio aqui é o seguinte, eu cheguei num ponto da conta que é 1 sobre MA delta teta A. Professor, Oi, a Verônica não tá focando. peraí. E para piorar, eu não tô nem me enxergando. Deixa eu ver, voltou? Voltou. Porque a televisão não está funcionando. Voltou? Não, voltou. Aê. Obrigada. Ô, gente, parei aqui, ó. Fudeu. Para eu continuar essa conta, eu preciso achar uma relação entre as massas. Que bloco pesa mais? O A. Ele é maior, não é? De cabeça, quantas vezes a massa do A é maior que a do B? 20? Não. 8 vezes. 8 vezes? É. Por quê? O volume, criatura. Os dois blocos, vem cá. Vamos colocar uma observação aqui. Escuta, densidade não é massa sobre volume? Ó, densidade é massa sobre volume. Então você concorda comigo que, se densidade é massa dividido pelo volume, eu posso dizer que a massa de um corpo é a densidade dele vezes o volume? Escuta, qual é o volume do bloquinho A e B? O bloco A, qual é o volume dele? É 20 vezes 20 vezes 20, aresta elevado ao cubo. 20 vezes 20 dá 400, vezes 20 dá 8.000. Então, o volume do bloquinho A é 8.000 centímetros cúbicos. E o bloquinho B, que tem aresta 10, ele vai ter um volume VB de 1.000 centímetros cúbicos. Agora, vamos lá. O que que me garante que a densidade dos dois bloquinhos é a mesma? A mesma coisa que te garantiu que os calores específicos são os mesmos. Os corpos são do mesmo material. Então, eu posso dizer o seguinte: eles têm a mesma densidade, mas eu posso com certeza dizer o seguinte: se o bloquinho B tiver uma massa eminho, o bloquinho A vai ter uma massa 8 vezes maior, por conta da relação cúbica do volume. Tudo bem? Dobrei a aresta, dobrei a aresta, o volume fica 2 vezes ao cubo, né? Tá? Então fica assim, ó. Voltando aqui. 1 sobre massa de A. No lugar da massa do A, eu vou colocar 8m, gente. 8m vezes. Variação de temperatura do bloco A. Diz que o bloco A esquentou 10 graus. Diz que esquentou 10 graus. Então, bota lá 10 graus. Igual a 1 sobre massa do corpo B. Eminho, que o volume é 8 vezes menor, vezes delta teta B. Isso é malandrinho, né? Essa questão é malandrinha. Aí corta aqui. Corta aqui, corta aqui. Vai dar 80, né? Vai dar 80. Vai ficar delta teta B, dá 80. Pronto, 80. Esse tinha esse detalhezinho aí da questão.
Gente, minha barriga tá roncando. Ai, ó. Já falta quanto? Quero comer aquela bolachinha lá da frente. Ó, questão número 5, gente. 5. A questão 5 diz o seguinte: o BTU, British Thermal Unit, é a quant... Todo mundo já comprou ar-condicionado ou já viu alguém comprar ar-condicionado? Tem aquela história assim, o ar-condicionado é não sei quantos mil BTU. BTU, gente, é uma unidade de calor, diferente de caloria, tá? Ele vai definir o que que é o BTU, ó. BTU é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 libra de água de 1 grau Fahrenheit. Bem coisa de inglês, né? BTU é a quantidade de calor usada para esquentar 1 libra de água numa variação de graus Fahrenheit de 1 Fahrenheit, sob pressão normal. Sabendo que 1 libra equivale a 454 gramas e que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, calcule o valor de 1 BTU expresso em cal. Meu Deus. E agora? Então, pera lá. Eu quero esquentar uma massa de 454 gramas para uma variação de temperatura de 1 grau Fahrenheit. Ele deu o calor específico da água, né? Que é 1 caloria por grama grau Celsius. Então ele quer saber quanto vale 1 BTU em calorias. Bom, gente, se ele quer saber quanto vale 1 BTU em calorias, basicamente eu teria que fazer a seguinte conta. Q igual a MC delta teta. No lugar da massa, o que que eu colocaria? 1 libra. Mas eu não coloco 1 libra em libra. Eu coloco 1 libra em... O C é o calor específico da água. Aqui que está o problema, ó. A variação de temperatura tem que ser de 1 Fahrenheit. Porém, eu não posso colocar 1 Fahrenheit aqui. Por que não? Porque a porcaria está em graus Celsius. Então eu tenho um problema. Quando o termômetro Fahrenheit esquenta 1 grau, quanto esquenta o Celsius? Será que é 1 grau também? Como que eu resolvo esse problema? Vocês lembram na aula de termômetro que a gente estabeleceu uma relação entre variação de temperatura em Celsius e Fahrenheit? Quando o termômetro em Celsius vai do 0 para o 100, ele sobe 100 graus. Quanto sobe o Fahrenheit? 180. Então, para uma variação de graus Celsius de 100 graus, eu vou esperar uma variação de Fahrenheit de 180. Se o meu termômetro em Celsius esquentar, desculpa, se o meu termômetro em Fahrenheit esquentar 1 Fahrenheit, o Celsius vai esquentar quanto? Delta TC. Tudo bem? Vai dar um número quebrado aqui, ó. Faz a multiplicação em cruz, vai ficar delta TC igual a 100 sobre 180. É a mísera variação de 1 grau Fahrenheit, só que em Celsius. Cara, eu vou simplificar isso aqui, viu, gente? Divide por 20 os dois, vai ficar 5 sobre 9. Então, a variação em graus Celsius que eu estou querendo é 5 sobre 9. Não faz essa conta, deixa ela assim. Por quê? Porque eu vou substituir agora aqui, ó. Então, vamos lá. O que que é um BTU?
É a quantidade de calor necessário para esquentar 1 libra de água para 1 grau Celsius. Por uma variação de 1 grau Fahrenheit, perdão. Que é isso aqui. Então, eu vou colocar Q igual 1 libra, 454, vezes. O calor específico da água ele deu em caloria mesmo, né? Por grama, é isso. É isso mesmo. Eu dei uma bugada agora. Vezes 5 dividido por 9. Talvez esse 454 seja divisível por 9. Tomara que seja. Deixa eu ver. Deu certo? 454 sobre 9. Ah, não, vai dar quebrado. Vai dar quebrado. Vezes 5. O de vocês deu 252? Vai dar aproximadamente 252,2 calorias. Isso equivale a um BTU. Aí, beleza? Essa é a questão número 5. 6. A 6 é bonitinha. 6 é bem cara de Enem. Vou pegar todas as minhas coisas e ir lá para prova. Fala, Anitta. Essa cara de preocupada. Tá tudo bem? Tá com soninho? Eu também tô. Oi! Ah, então é 90, né? 100? Na 4? Ah, é verdade, é 100. 100? Ah, é porque os caras estavam a 20 graus, né? Verdade. Viu, gente? Na 4, ele pediu a temperatura final. Eu achei aqui, ó, a variação de temperatura 80 na 4. Como ele quer a temperatura final, vai para 100. É isso mesmo. Boa. Obrigado. P6. O calorímetro à água é um aparelho utilizado para medir o valor energético dos alimentos. Esse aparelho funciona com a combustão de uma amostra de um determinado alimento que fica dentro de uma câmara com oxigênio mergulhada na água. Com uma faísca, inicia-se a combustão da amostra e o alimento perde energia na forma de calor, aquecendo a água. Então, se vocês observarem o desenho do sistema, lá dentro você tem um pedacinho de comida, que ele chama de amostra. Essa amostra está ligada num fios, tá vendo? Ele vai queimar o alimento. Esse alimento vai liberar o calor, porque ele está sendo queimado. Esse calor vai esquentar a água que está em volta. E essa água, pelo fato dela esquentar, a gente vai medir a temperatura dela com o termômetro, tá? Ele fala aqui, ó, com a faísca, inicia-se a combustão da amostra e o alimento perde energia na forma de calor, aquecendo a água. Com o termômetro, mede-se a temperatura inicial e final da água e descobre-se a quantidade de calor liberada pelo alimento. Então, basicamente é o seguinte, ó, vou fazer um esquema aqui. Você tem aqui o alimento. Isso aqui é o alimento. Eu vou queimar o alimento. Quando eu queimar o alimento, ele vai liberar toda a energia que tiver lá dentro, tá? Então o alimento vai sofrer uma queima e essa queima vai liberar um calor. Esse calor, gente, é basicamente a energia que está dentro do alimento. Esse calor vai ser usado para esquentar a água.
E aí, qual que é a sacada? Se eu medir a temperatura da água, que ela vai esquentar, óbvio. Você concorda que quanto mais energia o alimento liberar, mais a água esquenta? Então, pelo quanto a água esquenta, eu consigo calcular a energia da queima do alimento. Isso é o chamado calorímetro de água, tá? Só uma curiosidade, é dessa maneira que as indústrias conseguem dizer para a gente quantas calorias você está ingerindo quando você come, por exemplo, um pacote de bolacha, um pacote de macarrão. Então, toda vez que uma indústria produz um alimento, para poder dizer qual é o conteúdo energético, eles pegam um pouquinho desse alimento e fazem esse procedimento, tá? Para calcular quantas calorias tem aquilo. Aí ele diz o seguinte: considere que para determinar o valor energético do amendoim, 500 gramas desse alimento foram colocados num calorímetro contendo 100 quilos de água. Então o cara pegou 500 gramas de amendoim, queimou e todo o calor vai ser usado para esquentar 100 quilos de água dentro do calorímetro. Tudo bem? Continuando. Suponha que tenha o calorímetro, a água contendo 100 kg de água, inicialmente a 20 graus Celsius, os quais, após absorverem totalmente o calor liberado pela combustão dessa amostra, tiveram sua temperatura elevada para 55 graus. Então, a água, ela foi de 20 graus para 55 graus. Então, a água variou 35 graus. Adotando o valor de 4.000, 4.000 joules barra quilograma barra grau Celsius. Isso é o calor específico. 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Para o calor específico da água, o valor energético do amendoim determinado por essa medição foi de quanto? Então, ele quer saber o valor energético do amendoim. Professor, mas qual é a fórmula para calcular o valor energético? Não tem fórmula, criatura. Olha para a unidade. Olha para a unidade da alternativa. O que ele quer saber? O que significa valor energético do amendoim? Quantos, quantos quilojoules de energia tem cada grama do amendoim? Tá vendo que as unidades estão lá? Kilojoule por grama, kilojoule por grama, kilojoule por grama. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço: descobrir quanto de energia foi liberado. Então, cálculo do que macete. Q igual a M C delta teta. Tá. Ó, ele dentro do calorímetro tinha 100 quilos de água. Então vou botar aqui 100 quilos. Não vou colocar em grama. Não vou colocar em grama. Porque o calor específico da água está em joule por quilograma. Então deixa a massa em quilo. Vezes o calor específico, que é 4.000. Vou colocar 4, 10 a terceira. Multiplicado pela variação de temperatura, que foi de 20 para 55 graus. Dá 35. Que vai dar 4 vezes 35 dá 140. Então, se eu não estiver fazendo conta errada, isso aqui vai dar 140 vezes 10 elevado à quinta joules. Tá, ó. 35 vezes 4 dá 140. O 100 é 10 ao quadrado vezes 10 à terceira, deu 10 à quinta joules. Tá ali. Tudo bem? Essa quantidade de energia foi liberada por quantos gramas de amendoim?
500. Segundo exercício, ele queimou meio quilo de amendoim. Quanto vai ser liberado por grama? Entenderam? Então, a segunda regra. Ó, quando eu queimo 500 gramas, eu libero 140, 10 a quinta. Quando eu queimar 1 grama, eu vou liberar X. Aqui, ó. Então, essa conta aqui, né? A hora que eu multiplicar em cruz e isolar o X, vai ficar 140, 10 a quinta, sobre 5, 10 ao quadrado. 140 por 10 daria 14, dá 28. 28, 10 a terceira? 28, 10 ao cubo. 28, 10 ao cubo joules por grama, ou 28 quilojoules por gramas. 28 quilojoules por grama. Alternativa E. 28 quilojoules por grama, isso aí dá umas 7 calorias alimentares por grama, mais ou menos. 7 calorias por grama. Tá? Pouquinho, né? Questão 5. 5 não. Questão 7. Professor, Oi! mas não tá em kilojoule? Não seriam mais calorias? Não, é porque a caloria alimentar, aí é que tá. Você viu que eu falei caloria alimentar, né? Uma caloria alimentar são 1.000 calorias físicas. Ou seja, 4.000 joules. Tá? O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Uma caloria alimentar é igual a 1.000 calorias físicas. Ou 4.000 joules. Então dá aproximadamente 4 quilojoules. Aqui, ó. Entendeu? Porque existe uma diferença de caloria física para caloria alimentar. Então aqui, isso aqui dá. Se você passar isso aqui para caloria, vai dar umas. Divide aqui por 4.000, né? Vai dar umas 7.000 calorias. 7.000 calorias dá 7 quilocalorias, que são as calorias alimentares. Tá? Aquela caloria que vem na comida, no pacote de bolacha, ela é a caloria alimentar. São 1.000, tá? Por isso que ela dá esse valor. Beleza? Alô? Ah, pensei que tinha acabado a bateria. Questão 7. Cara, essa 7 é esquisita. Vamos ver ela aqui. Ele fala assim, ó. M gramas de um material A tem a mesma capacidade térmica de Mzinho gramas do material B. Espera lá. Você tem o material A, tem o material B. Ele pega Emão desse cara e Eminho desse aqui. Eminho desse aqui. Aqui. Tudo bem? Emão gramas do material A tem a mesma capacidade térmica de Mzinho gramas do material B. Se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais desses materiais, a relação entre suas respectivas variações de temperatura é. Então ele vai pegar. Primeiro ele fala aqui, M gramas do material A tem a mesma capacidade térmica de Mzinho do material B. Um pouquinho. Como é que eu calculo a capacidade térmica de um material? Você tem duas maneiras de fazer essa conta. Ou Q sobre delta θ, ou Mzinho
vezes C. Tudo bem? Beleza? Então, olha o que ele está falando. Se eu pegar M gramas desse material, M gramas do material, você vai ter a mesma capacidade térmica de Mzinho do B. Mas espera um pouquinho. Como é que eu calculo a capacidade térmica do material A? Vai ser Mzão vezes Ca. Não é isso a capacidade térmica do material? A capacidade térmica do material B é Mzinho vezes Cb. Ele diz que esta conta é igual a esta. Ó, essas duas contas são iguais. Quando ele fala que M gramas do material A, tem Mzão do material A, tem a mesma capacidade térmica que Mzinho do B, ele quer dizer que se eu fizer essa conta aqui, ó, isto é igual a isto aqui. Tudo bem? Beleza. Essa é a primeira informação que ele deu. Guarda isso. Aí o que que ele fez agora? Ele pegou massas iguais, vou ler de novo essa parte, ó. Se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais desses materiais, qual a relação entre as variações de temperatura? Então, o que ele fez? Primeiro ele me deu essa informação, depois ele fez o seguinte. Ele pegou o material A, pegou o material B, pegou massas iguais, vou chamar de M' para não confundir com aqueles M maldito ali, e deu a mesma quantidade de calor para os caras. E quer saber qual a relação entre as variações de temperatura. Misericórdia. Então, o que que dá para perceber lendo o enunciado, né? Que eu achei o enunciado bem complicadinho. Primeiro, ele me deu uma informação aqui que tem por objetivo fazer a gente chegar nessa conclusão aqui, que existe uma relação entre os calores específicos. Aí ele pegou esses dois materiais, pegou a mesma massa, deu a mesma quantidade de calor e quer saber qual deles esquentou mais ou menos, ou seja, a relação entre as temperaturas. O que que eu vou tentar fazer aqui, gente? Eu vou tentar encaixar uma conta na outra. Veja por quê, ó. O que que é o calor específico de uma substância? O calor específico de uma substância é a quantidade de calor que ela recebe, dividido pela massa dela, vezes a variação de temperatura. Então, qual que é a minha ideia? Vou pegar essa igualdade das capacidades térmicas e vou abrir o calor específico aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Vamos ver. Ó. Emissão vezes. Quem é o calor específico de A? A quantidade de calor que ele recebe, dividida pela massa dele, vezes a variação de temperatura dele. Tudo isso aqui, ó, é o calor específico do A. Isso tem que ser igual a Mzinho CB. Mzinho vezes calor específico da substância B. Quantidade de calor dividido pela massa, que é igual a do A, vezes a variação de temperatura. Aqui, ó. Então, primeiro ele me deu uma frase que me permitiu comparar as capacidades térmicas. Eu, a partir dessa equação, abri os calores específicos.
Aí tem algumas coisas que eu posso cancelar aqui, gente. Porque ele fala para mim que ele deu a mesma quantidade de calor para os dois. Então, eu posso cortar o Qzão. E ele fala que nesse processo, ele usou massas iguais. Então, eu vou cortar o M'. O M'. Aí ficou o seguinte, ó. Mzão sobre delta teta A, que aqui cancelou e cancelou, né? Vai ser igual a Mzinho sobre delta teta B. Olha lá. Deixa eu só ver quem ele isolou aqui. Nas alternativas, ele está isolando delta teta A. Todas elas, tá vendo? Então, vamos isolar o delta teta A, gente. Para eu isolar o delta teta A, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele multiplicando o delta teta B para cá e o Mzinho para baixo. Vai ficar assim, ó. Foi estranho o que eu falei agora. Delta teta A é igual a Mzão sobre Mzinho multiplicado por delta teta B. Ó. Vê se é isso. Eu tô viajando, ó. Passei o delta teta B multiplicando para cá e o Mzinho para baixo. É isso aí. Mzão sobre Mzinho multiplicado por delta teta B. Que vai dar a alternativa B, né? Esse exercício eu achei bem confuso. Ele não tem nada de física, o desgraçado. É tudo matemática. Você conseguir achar essa relação aqui, ó, tá? Não é uma coisa tão simples. Então, acho que de todos que a gente fez, esse era o mais chato. Tá aí. Q8. Q8. Dentro de uma panela foi colocada uma porção de 500 gramas de chuchu descascado, que já se encontrava a 20 graus Celsius. Admitindo que o calor específico do chuchu, ó, essa é a prova de que chuchu é feito de água. Olha o que ele fala. Admitindo que o calor específico do chuchu vale 1. Ou seja, aquela porra só tem água mesmo. Qual a quantidade de calor que deve ser absorvida pela porção de chuchu para que sua temperatura chegue a 100 graus? Ser bem tranquilinho. Que macete pro chuchu. Que macete pro chuchu. Massa de chuchu. Eu vou colocar em grama, tá? A massa de chuchu. Chuchu. É legal falar chuchu. É bonitinho, chuchu. Chuchu. Vezes 1. Qual que é a variação de temperatura do chuchu? 80, né, chuchus? Pronto. 500 vezes 80 dá 40 mil? É isso? 40 mil calorias. Ou 40 cacau. Ah, esse é bobinho, vai. 40 cacau. Aí. Questão 9. Alô? Oi. Q9. Vixe. Vocês escutaram? Caralho. Quem que é? Será que é a Ana? Misericórdia. Sujou toda a bancada lá. Questão 9. Determinada peça de platina de 200 gramas, sensível à temperatura, é mantida dentro de um recipiente protegido por um sistema automático de refrigeração, que tem o seu acionamento controlado por um sensor térmico. Toda vez que a temperatura da peça atinge 80 graus, um alarme sonoro soa e o sistema de refrigeração é acionado. Essa peça está dentro de um recipiente em equilíbrio térmico com ele a 20 graus, quando o instante T igual a zero,
a energia térmica começa a fluir para dentro do recipiente e é absorvida pela peça. Então, pelo que eu entendi, é assim. Você tem um recipiente, e dentro desse recipiente tem uma peça. Essa peça, segundo o exercício, ela está numa temperatura inicial de 20 graus, junto com o recipiente. E aí, ela vai esquentando. Quando a temperatura atinge 80 graus, soa um alarme e aí começa um sistema de refrigeração para não deixar a temperatura subir muito. Pelo que eu entendi, foi isso, tá? Beleza. Aí ele faz algumas perguntas. Ele deu um gráfico. Gente, pelo amor de Deus, o gráfico é de potência em função do tempo. Potência em função do tempo. Pelo que dá para entender aqui, a potência do aparelho é de 2 watts. E ela é constante. Vocês perceberam que ela é constante? Está sempre 2 watts. Ou seja, 2 joules por segundo, 2 joules por segundo, 2 joules por segundo, 2 joules por segundo. Assim vai. Sabendo que o calor específico da platina é 0,03 caloria grau Celsius, e adotando que uma caloria vale 4 joules, o alarme sonoro disparará pela primeira vez em que instante? Ou seja, vocês entenderam que a pergunta é: quanto tempo demora para o negócio esquentar? Pronto. Vamos calcular então. E aí, por onde? Por onde a gente começa? Cara, vamos descobrir primeiro quanto de energia ela tem que absorver para poder fazer isso, né? Então vamos lá. Que macete? Que macete? Qual que é a massa da peça, gente? Vamos ver? 500 gramas. 200 gramas vezes. O calor específico é bem baixinho, vocês viram? 3 vezes 10 a menos 2 vezes variação de temperatura, gente. Ai, peraí. Peraí. Deixa eu escrever na potência de 10, vai. Ó, 2 vezes 10 ao quadrado vezes 3, 10 a menos 2. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. Vezes. Qual variação da temperatura, gente? 60 graus. 6 vezes 10 a primeira. Ó, noiado. 6 vezes 10 a primeira. Então, ó. E vai dar 10 ao quadrado multiplicado por 10 a menos 2 dá 10 elevado a zero, que é 1. Então vai ficar 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 6, 36 vezes 10, 360 calorias. Passa para joules. Passa para joules. Para passar para joule, eu multiplico por 2. Ah, tá. 4. 360 vezes 4. 360 vezes 2, 720. 1440. 1440 joules. E o que eu faço com esses joules agora? Olha, a potência não é 2 watts? Então ele recebe 2 joules por segundo. Então vamos descobrir quanto tempo ele demora para receber esse monte de joule. 2 joules em 1 segundo. Quanto tempo ele demora para receber 1440 joules? Então o tempo vai dar 1440 dividido por 2, 720, né? Isso está em segundos, tá? Joga para minuto. Divide por 60, né? Quanto dá? Dividido por 60. Cara, eu acho que vai dar 12, né? 12 minutos. 12 minutos. Isso. Aí. 12 minutos. É o tempo que ele demora para receber essa energia aí. Tudo bem? E a última, gente?
Q10. A última também é curtinha. Por um chuveiro, passam 8 litros de água por minuto, de modo que a temperatura da água aumenta de 25 para 30 graus Celsius. Qual a potência do chuveiro? Peraí, que agora ficou legal. A temperatura da água vai de... Vamos anotar aqui. Temperatura da água. Ela foi de 15 para 30 graus, então ela subiu 15 graus Celsius. Quantos litros de água por segundo passa no chuveiro? Eu vou chamar isso de vazão do chuveiro. São 6 litros em 1 minuto. Ele também deu para a gente o calor específico da água, a densidade da água e uma caloria 4 joules. Ele quer a potência do chuveiro. Potência. Tudo bem? Bom, gente, se ele quer a potência, o que eu vou pensar? Potência é a quantidade de calor que o chuveiro recebe, ou melhor, dá para a água, né? Dividido pelo tempo. Tá. Vamos abrir essas contas. Vamos abrir. Ó, potência é, no lugar do calor, eu vou escrever M, C, delta teta. Opa, por tempo. E agora eu vou começar a substituir coisas. Eu vou começar a substituir coisas. Escuta, 6 litros de água são quantos quilos? 6 quilos, certo? 6 quilos. Vocês estão percebendo que o calor específico da água está em caloria por grama grau Celsius? Então, cuidado na hora de fazer as substituições. Ó. No lugar da massa, eu vou colocar 6.000 gramas. 6 litros. São 6.000 gramas. Vezes. O calor específico da água vale 1. Viu? 1 vezes. A variação de temperatura que essa água sofre é de 15 graus Celsius. 15. Tudo isso dividido pelo tempo. Gente, em quanto tempo esses 6 litros passam pelo chuveiro? Minuto? Minuto. Então bota o que aqui? 60 segundos. Aí, ó. 10. Só que quando eu terminar de fazer essa conta, o resultado não vai estar em watts. Por que não vai estar em watts? Porque essa maldição aqui está em caloria, ó. Isso vai estar em joule por segundo. Mas depois eu transformo. Desculpa. Isso vai estar em caloria por segundo. Daí eu transformo para joule. Cancela o 6 com o 6. Cara, vai dar 1.500, eu acho. De vocês está rolando isso também? Porque ó, vai ficar 10 ao quadrado aqui, ó. Vai dar 1.500 calorias por segundo. 1.500 cal por segundo. Passa para joule. Vezes 4, isso. Se eu multiplicar isso aqui por 4, gente, que cada caloria vale 4 joules, isso aqui vai dar 6.000 joules por segundo. Ou 6.000 watts. Ou 6 quilowatts. Tá, ó. De 1.500 para 6.000, multipliquei por 4, 6.000 joules por segundo, 6.000 watts. Ou 6 quilowatts. Tudo bem? Passa a régua. Tá aí. Semana que vem a gente vai pegar o balanço energético, tá? Troca de calor. Tá bom? É isso. Vamos lanchar. Deu certinho. Amém.